E agora a gente fala de casos, né, preocupantes, delicados, porque os casos de estupro aumentaram muito nos últimos anos em todo o Brasil e na nossa região não é diferente. Só em Taubaté, por exemplo, em 2016 foram 13 contra 34 casos em 2017. Outro dado ainda mais alarmante é que mais da metade dos agressores são pessoas muito próximas das vítimas, como nessa história que a gente vai conhecer agora. Essa mulher que prefere não mostrar o rosto foi testemunha do abuso sexual contra a própria sobrinha. A vítima tem apenas 5 anos de idade. Fui me despedir da pequenininha. Na cama, cheguei assim no início da porta. Ele estava deitado com a pequenininha, acariciando a parte íntima dela. Assim que flagrou o próprio padrasto abusando da criança, entrou em choque. Dias depois, chamou a vítima para conversar e gravou toda a confissão da pequena. A polícia ainda procura pelo paradeiro do suspeito. Outros 2 irmãos da vítima, de 5 e 4 anos de idade, também foram molestados. A gente começou a suspeitar porque as crianças mudaram muito o comportamento deles. Eles eram crianças alegres, eles brincavam, né, como uma criança normal. E de repente os meninos começaram, não queriam mais comer. As crianças estavam brincando, ela se isolava, ficava quietinha no canto dela, chupando o dedinho. O tempo inteiro a impressão que dava é que ela estava procurando proteção. Ela se esquivava de todas as crianças e o tempo inteiro ela começou a dormir muito. Uma pesquisa feita pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública apontou que só em 2016 foram registrados 135 estupros por dia no país. Só em Taubaté, por exemplo, em 2016 foram registrados 13 casos de estupro. Em 2017, o número subiu para 34. O delegado acredita que o aumento tem a ver com o crescimento do número de denúncias. As vítimas têm sido incentivadas a quebrar o silêncio por meio de campanhas. Hoje as pessoas não guardam mais para si, elas não passam mais, não se sentem mais constrangidas em nos procurar e relatar fatos, atos libidinosos. Nós temos as delegacias da mulher, onde podemos receber, e também essas campanhas que são feitas pela televisão, a imprensa. Então, as pessoas procuram mais, denunciam mais. Desde 2009, qualquer ato libidinoso contra o desejo da vítima é considerado estupro. A pena para quem comete esse tipo de crime é de até 10 anos de prisão. Quando o estupro é contra menores de idade, a pena pode ser maior. O Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada constata um outro dado preocupante. 70% das vítimas de estupro no Brasil são crianças e adolescentes. Em 24,1% dos casos, os agressores são os próprios pais e padrastos. Em 32,2%, são amigos ou conhecidos da vítima. O mesmo homem que violentou os 3 irmãos fez pelo menos outras 2 vítimas. Essa outra mulher, que também prefere não se identificar, foi violentada durante quase 7 anos. Na época, o homem era o padrasto dela. Desde o início do casamento dele com a minha mãe, dos meus 5 anos até os 11 anos, ele sempre me molestou, mas com 11 anos ele cometeu o mesmo estupro. O maior desejo dessas mulheres é que o suspeito seja condenado e preso pelos crimes. Eu espero, não por vingança, mas porque eu temo que hajam outras vítimas. E os meus sobrinhos estão passando por tratamentos psicológicos, porque eles começaram a reproduzir as coisas que ele estava fazendo com as crianças, entendeu? E afetou eles.